Você sabia que em 20 de novembro de 2019, na pequena vila de Minamiura, na ilha de Hokkaido, uma cabine telefônica começou a tocar todas as noites para pessoas que já estavam enterradas e que até hoje ninguém conseguiu explicar por quê ou como? O relato saiu primeiro em um jornal local e depois vazou para fóruns, gravações e um único áudio que circulou feito sussurro pela internet. Quem ouviu jura que aquilo não era apenas uma lenda, era uma ligação. E o que acompanha essas ligações é uma sequência de desaparecimentos e memórias que se recusam a morrer. Minamiura era uma vila antiga, encravada entre pinhais e falésias que olhavam para um mar que nunca se aquietava. O vento trazia sal e algas e frequentava as ruas estreitas como um mensageiro incansável. Segundo relatos dos moradores, a cabine ficava no limite da aldeia, a poucos passos de um cemitério que cheirava a terra molhada e musgo, cercado por pedras desgastadas pelo tempo. A cabine era uma construção simples, de metal pintado de vermelho agora lascado, com vidro embaçado e um telefone de disco amarelecido preso por um fio trançado já rígido. A luz vermelha no topo não funcionava havia anos. Ainda assim, à noite ela parecia recolher o pouco da escuridão ao redor, como uma mancha de cor no rosto da noite. Havia sempre um cheiro específico ali: plástico aquecido pelo sol de dia, mofo ao cair da tarde e um odor metálico agudo quando chovia. A textura do banco ao lado era áspera, coberta por sal e poeira, e o frio que vinha da carcaça de metal fazia os dedos formigarem como se tocassem aço congelado. Os primeiros a investigar foram 3 pessoas que não tinham nada a ganhar, apenas a necessidade de responder. Takumi tinha 32 anos, repórter de um jornal regional, acostumado a expor fatos e rotinas. Emiko tinha 28 anos, estudante de antropologia que voltou à vila onde crescera buscando histórias que resistissem ao esquecimento. Satoshi tinha 65 anos, ex-funcionário dos Correios que conhecia o nome de quase toda a família do lugar, e onde cada um estava enterrado. Eles foram até a cabine uma primeira vez por curiosidade profissional, levando gravador, cadernos e um frio que entrava pela gola de seus casacos. Segundo Satoshi, as pessoas da vila falavam de chamadas que pediam nomes, contavam datas, davam endereços. Para muitos aquilo parecia superstição, para outros um aviso. Eles chegaram ao entardecer, quando o céu se tornava cortina entre o cinza e o negro, e a cabine já estava lá, quieta, respirando a névoa do mar. A primeira noite foi quase normal. Se é que normal podemos chamar uma praça de silêncio cortada por um telefone que não deveria tocar. Havia o som constante do mar, o ranger de portas antigas em casas vazias e, de vez em quando, um guincho distante de algum pescador tardio. Por volta das 11, enquanto anotavam dados e conversavam baixo, o telefone da cabine tocou. Era um som claro, antigo, distinto. Uma chamada com 3 repetições controladas, como um relógio insistente. Takumi riu, pensou em trote. Emiko ergueu o gravador. Satoshi fechou os olhos como se o telefone fosse um ente que ele já conhecia. A voz de Emiko, curta, disse: "Será alguém brincando?" Takumi ergueu a manivela imaginária e disse: "Alô?", como quem provoca um rádio distante. Do outro lado veio apenas um ruído que parecia um farfalhar de papéis molhados e, por um segundo, um sopro de vento que parecia dizer um nome que nenhum deles conhecia. Eles riram de nervoso. Horas se passaram e ninguém apareceu. Foi fácil, naquele momento, acreditar em explicações mundanas. Cabos velhos, interferência, alguém com um telefone tosco em uma lanchonete. O primeiro sinal encontrou uma desculpa. No dia seguinte, outra ligação. Dessa vez, o telefone tocou às 2h47 da madrugada. Takumi registrou a hora com a caneta trêmula. Quando atenderam, uma voz feminina e distante recitou um endereço e um número que existiam no registro da prefeitura. Era o endereço de uma casa que, segundo Satoshi, tinha pertencido a Yuriko Tanaka, morta em um acidente de carro 2 anos antes. Emiko reconheceu o nome porque havia sido colega de escola. A voz falou o nome de Yuriko com uma clareza que fez o sangue gelar. Yuriko? Emiko sussurrou. Não havia ninguém no outro lado. Nada que justificasse um nome pronunciado com lembrança. Eles foram até a casa indicada, passos rápidos na chuva que encharcava o cascalho, e encontraram a porta trancada, folhas amassadas, e dentro um copo empoeirado no balcão, intocado. Alguém pode estar pregando uma peça, disse Takumi, tentando soçar qualquer teoria racional. A sensação de dó, um aperto no peito, não os deixou, porém. A cabine parecia buscar algo que não pertencia mais ao presente. Pouco a pouco, os sinais se tornaram mais insistentes. Objetos fora do lugar, uma carta recém-entregue que ninguém assinara. Fotos em que os olhos pareciam focar para além do enquadramento. A negação começou a rachar quando, numa noite de neblina densa, o próprio Satoshi atendeu sozinho. Ele disse depois que não se lembrava bem de ter ido até a cabine, apenas contou que a mão lhe seguiu até o botão e que o som do mar naquele momento foi coberto por uma voz rouca dizendo "volte". Ele saiu cambaleando,
rosto pálido, e olhou para o céu como se esperasse lá alguma explicação. Mais tarde, no bar do Sr. Kenji, um homem de 58 anos que conhecia as rotinas da vila, Satoshi contou o que ouvira. Éramos tantos naquela noite, disse Kenji, e depois perguntou em voz baixa: quem estaria ligando para os que já se foram? Houve um falso alívio quando parentes de Yuriko apareceram e disseram que haviam recebido nada parecido. Mas, então, outro sinal. O aparelho da cabine pegou um nome que nenhum deles mencionara. O nome de uma criança que havia morrido na vila décadas atrás. O ambiente ficou pesado. O ar parecia mais frio, a umidade grudando na pele e um cheiro de terra revolvida se espalhando do chão como se alguém estivesse cavando por baixo de suas casas. A terceira noite foi quando a realidade deixou sua camisa de ferro. Eles montaram uma vigília. A pouca luz tremeluzia sobre o vidro embaçado. O som do gravador era quase uma respiração. Havia o cheiro de fio queimado, uma textura elétrica no ar que fazia as unhas comprimirem a pele. Às 3 da madrugada, o telefone tocou sem som de descagem. Apenas uma vibração no ar, uma insistência que soava como um coração batendo longe. Takumi atendeu com a mão trêmula e a voz que veio do receptor não era humana no sentido habitual. Era como se muitos falassem ao mesmo tempo, camadas sobre camadas, e cada sílaba carregava um peso de antiguidade. Eles ouviram nomes, lugares, lembranças de pequenos detalhes. O brinquedo favorito de uma menina, a cor de um vestido usado num funeral, o nome de uma flor nunca plantada no cemitério. Emiko sentiu náusea, um frio profundo subindo pela espinha, como se tivesse sido molhada por dentro. Satoshi tentou tirar o fone da orelha e não conseguiu. O receptor aderir à sua pele como se fosse parte de sua própria memória. Ele gritou, palavras cortadas, e então o silêncio. No silêncio que se seguiu, algo mais se revelou. O vidro da cabine, antes embaçado por dentro, agora tinha marcas desenhadas de dentro para fora, digitais pálidas que não pertenciam àqueles que ali estavam. Havia uma mão desenhada com o dedo na umidade, e dentro do traçado, um nome que pertencia a Kenji e que, até onde se sabia, estava vivo e a poucos quarteirões de distância. Eles correram, confusos, e encontraram Kenji na lona do seu próprio bar, o rosto molhado de suor, os olhos abertos para um ponto morto. Eu falei com ela, disse ele sem conseguir levantar. A voz saía fina, consumida. Ela me pediu vodka, pediu que eu desse para ela, disse que estava com frio. Kenji lembrava de nada além da mão fria tocando seu braço. Em 3 dias, a lista de encontros cresceu, e com ela uma sensação de que algo requeria retorno. O medo deixou de ser uma possibilidade e se tornou uma presença sólida, com cheiro de metal e gosto de maresia nas línguas. O clímax aconteceu quando, em uma noite sem lua, Emiko decidiu atender sozinha. Ela acreditava que havia uma explicação cultural, um ritual interrompido, algo que sua tese poderia desvendar. Satoshi e Takumi tentaram impedi-la. Não podemos arriscar isso sozinha, disse Takumi, voz curta, mãos cerradas. Emiko apenas tocou o fone. Do outro lado, uma voz sussurrou o nome dela e descreveu uma cicatriz que ela tinha sob a clavícula, uma marca que nenhum dos homens mencionara. A cabine encheu-se de um som que parecia vir de dentro do plástico do telefone, as rotações do disco ecoando em frequências que mexiam com os dentes. O ar ficou denso, e o frio não vinha mais do metal. Vinha do interior do peito. Emiko começou a tremer e a ver algo no vidro. Uma figura sem contornos definidos se movia atrás do banco, desdobrando sombras que lembravam mãos. Ela recuou, deixou o receptor cair, e então houve uma risada que era, ao mesmo tempo, de criança e de alguém que morreu há muito tempo. Emiko não sumiu naquele instante, mas algo dela ficou. Ao se recompor, ela não lembrava do que havia visto, apenas sentia, como uma cópia pálida, a presença de outro pensamento em sua cabeça. Uma lembrança que não era sua. No desespero que se seguiu, tentaram desconectar a cabine. Os cabos foram cortados, a caixa arrancada do poste e o telefone foi removido por mãos trêmulas. A polícia foi chamada, registros feitos, e os técnicos discutiram interferência eletromagnética e botões presos. Mas ninguém conseguiu explicar as marcas no vidro que continuavam a aparecer como se o interior da cabine ainda respirasse, ou a gravação no gravador cuja última hora estava saturada por uma frequência que nenhum software decifrou. E no fim do trecho audível, a voz, clara, sussurrando o nome de Takumi, seguido por uma data no futuro que ninguém reconhecia. Em certo ponto, Takumi dormiu no banco do carro e sonhou com um rosto que se desbotava quando olhava de perto, deixando por fim apenas uma voz pedindo que se lembrasse. As investigações oficiais registraram anomalias e depois estancaram. Nada conclusivo foi divulgado. Relatórios foram arquivados e as conversas oficiais foram silenciosas. Algumas pessoas saíram da vila, outras continuaram suas rotinas como quem ignora um trauma doméstico.
Satoshi voltou às suas rotas postal, mas dizia que, algumas manhãs, encontrava pacotes abertos com objetos que não lembrava de ter entregue. Emiko publicou um ensaio incompleto com fragmentos que pareciam sonhos e arquivos de áudio danificados. O texto vazou em 3 versões contraditórias e nenhum pesquisador conseguiu replicar as condições, que a ajudaram a ouvir o que ouvira. Takumi guardou o gravador em uma caixa metálica e às vezes ouvia o rosário de ruídos que saíam dele como se fossem ecos de uma câmara. No mês seguinte, a cabine foi reconstruída por um grupo de vizinhos que achavam que armas e eletricidade resolveriam o problema. Puseram um novo receptor, fios novos e uma placa com o número de emergência. A primeira noite após a reforma, o telefone não tocou. Havia um sentimento de alívio leve e enganador. 3 semanas depois, um pescador encontrou um retrato antigo preso entre as paredes da cabine, uma foto de família com uma criança sorrindo que se parecia estranhamente com Emiko quando criança. A fotografia estava desbotada, e no verso, escrito com uma caligrafia cansada, havia um nome do qual ninguém na vila se lembrava, e uma data que remontava a 3 gerações. A descoberta reabriu feridas. O que ficou foram as evidências. Gravações incompletas, marcas no vidro que reapareciam após limpeza, relatos contraditórios e uma sensação que se solidificara em cada morador que teve seus sonhos invadidos por vozes. 3 desaparecimentos foram catalogados oficialmente como ausências não explicadas em menos de um ano. E a cabine permaneceu, no entanto, como se nada tivesse acontecido, um objeto cotidiano à beira da estrada. As testemunhas continuaram a falar em vozes baixas em cafés e estações de trem, e arquivos que tentavam explicar o fenômeno foram selados em gavetas com carimbos amarelecidos. Em análise, o detalhe mais perturbador veio semanas depois, quando um áudio foi enviado anonimamente para o jornal onde Takumi trabalhava. Nele, além do ruído habitual, havia um trecho claro e bem pronunciado, a voz de Satoshi dizendo "não é por mal", e em seguida uma respiração que não pertencia a nenhum dos presentes. O final do arquivo, quando passado ao contrário por alguém que não era especialista, revelou nada além de um nome que pertencia a um morador que havia falecido 5 anos antes e que, de acordo com o registro do hospital, estava sozinho no leito quando morreu. A pergunta que ninguém conseguiu responder é: se ele estava morto desde então, quem falou com Satoshi naquela cabine? E se algum dia você ouvir um telefone tocar sozinho, não atenda.